Olá, bom dia, senhoras e senhores. Somos mais que vencedores. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, mais um dia da Maratona Start. Hoje é o quinto dia. Hoje é o quinto dia da Maratona Start. Estamos aqui, tenho certeza que vai ser top. Bom dia, Darlene, bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Hoje é o quinto dia da Maratona Start. Estão me escutando bem? Estão me vendo? Legal? Dá um feedback aqui. Não sei. Só dá um feedback, estão me escutando bem? Ah, que bom. Hoje eu vou falar um tema muito top. Vou baixar um pouquinho aqui. Hoje eu vou falar um tema muito top. Se você puder compartilhar aí com alguém, ver quem está acordado a essa hora. E vamos para cima, que não pode parar. O que não podemos parar. Bora, hoje eu quero falar sobre perdão. Hoje eu quero falar sobre perdão. Perdoar é você perder no ar. Perdoar é você se livrar de um peso emocional. Segundo os especialistas, só voltar aqui, desculpa. Muitas doenças elas são causadas devido aos sentimentos emocionais ou causados por amargura da alma, amargura do coração. E isso se torna doenças e perdoar é você perder o ar. Perdoar é você se livrar de um peso. Afinal de contas, tem muitas pessoas, eu falei isso ontem, tem muitas pessoas carregando um peso, tem muitas pessoas carregando aquilo que não é dela. Então hoje eu quero falar sobre perdão. Não sei se você que está aqui, você é uma pessoa que precisa perdoar, mas é uma pessoa que você talvez precise aprender a ensinar a perdoar, ou você precisa aprender o que é perdão. Perdão não quer dizer que você vai perdoar e vai se relacionar com outras pessoas, com a mesma pessoa que te feriu ou que te magoou. Perdão é você livrar-se de pesos que muitos às vezes carregam e são prejudiciais. Olha só, em Provérbios 29:11 diz o seguinte: o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Perdão é você trazer novos significados, não para a pessoa que te feriu, mas você trazer novos significados para as palavras, para os gestos, para tudo aquilo que cai sobre você. Hebreus 12:15. Tenham cuidado de que ninguém se prive. Hebreus 12:15. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminarão. Ou seja, a raiz de amargura tem contaminado muitas pessoas. A raiz, repetindo, esse versículo aqui é muito top. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus, ela é um favor imerecido. Então, a graça, quando nós encontramos a graça, nós não precisamos fazer nada para sermos mais amados ainda. A graça. O que é a graça? Então, antigamente as pessoas tinham que pagar. Haveria ter que derramamento de sangue para que o preço pudesse ser pago. Aí veio Jesus e derramou o seu sangue por nós. Então, tetelestai, está consumado, então está tudo pago. Aí ele fala, tendo que ninguém se prive da graça. Por quê? Quando não existe graça e as pessoas estão baseadas na lei, ela acredita que precisa ser
pago algo para liberar perdão, pago algo para vir acontecer sobre a vida dela. Mas quando Jesus veio, ele veio e nos livrou de tudo isso com o seu derramamento de sangue e ele nos perdoou o pecado que já havia cometido e o pecado que ainda você há de cometer. Então, antecipadamente, ele já se pagou. Então, ele já perdoou. Por quê? Existe um perdão que é com outras pessoas e existe um perdão que é consigo mesmo. Tem muitas pessoas que guardam mágoas de si mesmo, sabia? Tem muitas pessoas que se culpam, tem muitas pessoas que carregam um peso que não era mais para carregar. Tem muitas pessoas que carregam um peso que elas não eram mais para se relacionar com esse peso. Porque essa pessoa ela está se ocupando onde a graça já foi liberada sobre ela. Onde superabundou a graça, superabundou ali também o perdão. Então, o que é perdoar? Perdoar é você ser livre, porque a amargura da alma ele é um cárcere espiritual. Muitas pessoas que não perdoam, elas desejam que o outro que venha morrer pelo veneno que ela toma. Então, perdoar, a amargura, às vezes, ela é contagiosa. Você conhece, por exemplo, você conhece alguém que é amargurado, chato? Perdão, pessoal, ele é muito importante, porque o perdão, ele gera bloqueios emocionais. A amargura em si, ela gera bloqueios. Agora, o perdão livra-se desses bloqueios. A amargura, ela é uma contagiosa. Uma raiz da amargura pode contaminar todos os vínculos da nossa volta. Uma pessoa que é amargurada, ela não sente-se, nós falamos aqui no segundo dia de gratidão. Uma pessoa amargurada, ela não exerce gratidão. Ela vê erro em tudo, porque existem bloqueios nela. Então não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com outras pessoas, tem muito a ver com ela. A amargura da alma se transforma aqui em entulhos. Tem muitas pessoas que são amarguradas e elas carregam aqui entulhos para o seu relacionamento, entulhos para a sua saúde, entulhos para a sua própria vida. Só que tudo aquilo que você traz que não é para você, ele tende a voltar para você. Exemplo, a natureza, se você perceber, ela tende a retornar tudo aquilo que não é dela. Exemplo, quando chove muito e ali estava cheio de entulho, o que ela faz? Ela retorna, porque aquilo ali não é dela. O seu corpo é da mesma maneira. Quando você enche de entulho, ele retorna. Por quê? Aquilo ali não é para ela. Então, retorna de forma que de doenças, de amargura, de depressão. Quando existe um entulho emocional, um entulho guardado, que era para se livrar, o corpo fala. Então, tem um livro que fala que o corpo fala sobre as expressões, mas o sentimento também que você guarda de amargura, ou das pessoas guardam de amargura, ela tende a gerar aquele peso e tende a falar sobre ela. Tem muitos casais que brigam de lixos que foram guardados, ou seja, não foi liberado o perdão, não foi apagada aquela página, e muitos casais brigam porque eles têm aqueles lixos acumulados. Muitos têm amargura em sua alma, enquanto tudo aquilo ali eles eram para reciclar aquilo que não prestava, aquilo que preste, que é o aprendizado, e lançar fora o que? O orgulho, lançar fora a amargura. Porque uma pessoa que se recusa a perdoar, ela fica presa. Misericórdia, olha só. Uma pessoa que se recusa a perdoar, ela fica presa à pessoa, presa àquele momento, preso àquele lugar, preso àquele sentimento. E por isso que eu sempre falo, tem pessoas que não vivem um ano após outro. Ela vive um ano, e um fato que talvez aconteceu ali, que gerou amargura na alma dela, que gerou peso na alma dela, ela carrega tudo com ela.
ela carrega aquela pessoa com ela. Mesmo que distante, aquela pessoa dorme com ela, porque existe amargura na alma, existe o rancor, existe ali algo sentimental, e a pessoa se torna aqui prisioneira a uma outra pessoa. Enquanto Deus criou a mim e você para sermos o quê? Livres. Pessoal, você que está aqui comigo, está fazendo sentido isso para você? Tem pessoas que estão aqui acompanhando online, mas isso também vai ser gravado, está sendo gravado, e talvez você está escutando isso aqui, não vai ficar no meu feed, mas vai ser gravado e vai para uma plataforma. Só aquelas pessoas que quiserem adquirir vai ter acesso. E você que está aqui agora, está fazendo sentido isso para você? Estão pegar aí? Porque perdoar é você quebrar conexões com as pessoas que te magoam. Por que muitas vezes eu pergunto se está fazendo sentido? Para eu entender também do outro lado como que está sendo o seu aprendizado. Igual eu falei no início. Talvez você é uma pessoa que é leve, que é livre e não carrega ninguém com você. Não carrega porque você já liberou o perdão. Mas talvez você é uma pessoa que posteriormente você vai poder ajudar outras pessoas a se livrar desse peso da amargura, a se livrar desses entulhos. E o que mais você vê hoje em divórcios são pessoas que acumularam entulhos dentro dos seus relacionamentos e esqueceram de ser livres e carregaram outras pessoas presas a ela. Por quê? Médicos e psicólogos, pessoal, eles têm têm encontrado cada vez mais conexões entre doenças do corpo e problemas da alma, como muitas amargura, ira e ódios. Pensamentos pouco saudáveis envenenam pessoas. E isso é causado pela falta de perdão, porque a falta de perdão ela corrói o coração. A falta de perdão ela aflige a alma. A falta de perdão ela corrói o sistema imunológico. Que informação que muito relevante. Então a falta de perdão, além dessas pessoas carregar sentimentalmente a outra pessoa que a feriu com ela e ela se tornar presa a essas pessoas, a falta de perdão, a ira, a mágoa, ela afeta diretamente o sistema imunológico das pessoas. Ela causa problema, além de causar problema na alma, ela causa problema no sistema imunológico, no corpo físico de uma pessoa. Então, por que carregar essas pessoas? Por que logo não liberar o perdão? Porque as pessoas querem que a outra pessoa que a feriu pague um preço. Pague o quê? Um preço. Porque nós estamos cheios de justiça própria. Nós estamos debaixo da lei. Era isso que as pessoas tinham lá. Se você for ver a Bíblia do Antigo Testamento, era a lei purinha. E às vezes até hoje, debaixo de uma graça, debaixo do favor, debaixo de uma graça merecida, nós não vamos colocar nós nisso. Tem pessoas que vivem ainda presas às pessoas, presas à amargura, com a sensação de que as outras pessoas precisam pagar um preço, precisam morrer, precisam passar por dificuldades. E isso é tomar veneno querendo que o outro morra, entendeu? Aí a Darlene comentou, eu perdoei para ser livre. Exatamente, eu era tão amarga e não fazia ideia que era por causa disso. Bingo! Realmente tem pessoas, por isso que eu falei, tem pessoas que estão aqui, tem pessoas que vão assistir essa aula, essa live. Eu falo, toda live minha é uma aula, é um aprendizado. É algo que eu aprendo. E eu decidi o seguinte, cada aprendizado de 1 hora eu vou praticar aquilo ali 20 horas. Então, eu quero morrer vazio, eu quero contribuir com isso. Agora, você pegando esse download, você pegando esse conhecimento, você pegando essas instruções, você tem a capacidade também de poder transbordar isso, instruir a vida de outras pessoas. Porque quantas pessoas amarguradas tem de alma? Porque quais os sentimentos que movem essas pessoas? Às vezes, os sentimentos, você pode fazer as coisas certas pelos motivos errados. Às vezes, nós podemos fazer as coisas certas pelo motivo errado. Exemplo, eu coloquei aqui.
Os touros, o que realmente faz um touro correr atrás de uma capa? Nós vemos lá muito, na Espanha acontece isso, né? Aquelas competições lá do touro. E ele corre atrás, tem a pessoa que fica com a capa vermelha na mão, e o touro ele corre atrás dessa pessoa. Porém, os touros eles são daltônicos. O matador ele não usa vermelho para o touro. É a multidão que vê a cor vermelha na capa. Touros não se importam com isso. Eles correm contra a capa que está em movimento, pois são animais e são dirigidos pela raiva. Então, os touros eles são dirigidos pelas raivas. Então, eles se movem por algo que está em movimento. Então, o matador fica na frente dele movimentando aquela capa vermelha, e o público fica gerando expectativa. E aquilo ali gera raiva no touro. E o touro ele é dirigido ao movimento, ele tem a raiva dele, é natural dele, então ele é dirigido pela raiva naquele momento, então ele vai contra o matador que está se movimentando. E ele quer se vingar, ele quer se vingar de alguém, então ele se vinga com alguém que está com a capa na mão. E às vezes é a mesma coisa que acontece na vida. Há pessoas focadas em se vingar, em machucar outras pessoas, em punir outras pessoas. Então a pessoa amargurada, ela se torna uma pessoa amarga de relacionamento. E às vezes ela é tão ríspida que ela consegue magoar outras pessoas. Porque elas estão aqui doidas para se vingar de alguém e elas saem estourando em qualquer lugar. Eu tenho permissão, eu posso contar um pouquinho aqui de algo que aconteceu comigo? Vocês me permitem? Eu tenho muitas lembranças de pessoas amarguradas e é triste. Uma pessoa amargurada, ela tende no final da vida estar só. E não só estar só, ela tende a estar dependente de outras pessoas. Aos poucos vocês vão conhecendo um pouquinho da minha história. Alguns já sabem, né? Meu pai se separou de mãe, eles se separaram, eu tinha aí de 2 para 3 anos. Então foi muito complicado, porque é o pai que dá destino para os filhos. Então é muito ruim você viver em famílias que são disfuncionais, né? Pais separados. E nisso, a minha mãe ela teve um outro relacionamento, que é o caso do pai do meu irmão. E era uma pessoa ríspida, era uma pessoa amargurada, era uma pessoa ignorante. E hoje ele faleceu, né? Faleceu há uns 2 anos atrás. E eu via ele maltratando mãe, eu via ele xingando mãe, eu vi que teve um fato que minha mãe fez uma refeição e não sei o que não tinha, o que deixou ter na refeição, e ele jogou o prato na mesa, quebrou o prato e tal. Era uma pessoa amargurada. E na época a gente passava por necessidades ainda. Então ele tratava a mãe ríspido, ele tratava ela xingando, e eu ainda adolescente, eu vendo aquilo, né, eu ficava muito chateado. Então chegava tarde do colégio e tinha que chegar aos pés para não fazer bagunça, porque se fizesse um barulho ele xingava. Então ele era uma pessoa amargurada. Não sei, hoje eu tenho conhecimento, hoje não julgaria ele, eu tentaria entender como foi o passado, como foi a infância. E por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa amargurada, ela causa impacto negativo na vida de outras pessoas. Eu, até recentemente, eu sonhava com ele xingando, eu sonhava com ele
forçando mãe para voltar para ele. Por quê? Essa pessoa magoou tanto que eu tinha pouco relacionamento com ele e aos 15 anos eu já mantinha lá em casa. Aos 15 anos já ganhava mais do que a minha mãe, aos 15 anos eu já mantinha a casa e ele, por ser ignorante, não parava em serviço nenhum. Era uma pessoa boa, que tinha uma chance muito grande de estar bem financeiramente, mas a ignorância dele foi afastando as pessoas dele. Então, no final, o que aconteceu? Ele ficava muito dependente de mãe. Então, eu, como já mantinha a casa, ele ficava lá, né, todo, e aquilo ali me chateava, né? Resumindo, aos 18 anos, ele teve uma ação com minha mãe de ignorância. E aos 18 anos, eu tomei uma atitude na minha vida que mudou a vida também da minha mãe. Falei, ó, a partir de hoje, eu não quero o senhor aqui dentro de casa. Você é ignorante. E falei com a mãe, ó, você vai ter que escolher entre mim e ele. Peguei minhas coisas e fui para casa da minha avó, do meu vovô, até ele sair de casa. E ele não saiu no mesmo dia, saiu alguns dias depois. Mas aí, assim que ele saiu, eu voltei para casa. E vira e mexe, pessoal, mesmo ele saindo de casa, mesmo eu morando depois de 3 anos, mais ou menos 5 anos, depois de 3 anos eu saí de casa assim, fui morar fora, vim para Brasília na época, e eu sonhava que minha mãe estava voltando para ele. E quando eu sonhava, eu acordava chateado com minha mãe, triste, amargurado, né? Porque ele tinha colocado uma mágoa muito grande em mim. E eu ligava para minha mãe, não é possível que isso aconteceu. Mãe, não é possível que a senhora voltou para ele. Na verdade, era só um sonho. E até recentemente, até uns 2 anos atrás, eu sonhava ainda com aqueles fatos. Eu sonhava ainda com minha mãe voltando para aquela pessoa. Por quê? Era uma pessoa amargurada, era uma pessoa que gerou muito impacto negativo, conseguiu influenciar negativamente a casa que nós morávamos, que era eu, meu irmão, minha mãe. E para vocês terem ideia, essa pessoa no final da vida ela viveu só, ela ficou só. Ninguém queria ter relacionamento com ele, nem os próprios filhos. Quando ele morreu, meu irmão estava passando férias na minha casa. Na época eu morava no Rio e nem meu irmão quis vê-lo, nem meu irmão quis honrá-lo, nem na morte, porque é uma pessoa atribulada da alma, do coração e conseguia amargurar outras pessoas. E aquilo ali, até pouco tempo atrás, me fazia mal quando eu sonhava com aquilo, mesmo eu tendo que perdoar a ele. Mas os impactos emocionais ficaram. Por que eu te falei isso? Porque uma pessoa amargurada da alma, uma pessoa amargurada de si mesmo, desgostoso de si, ele não se dá bem nos seus relacionamentos e tende a terminar a vida só. E o mais triste, não deixa emoções positivas ou momentos de alegria para se lembrar, porque o impacto emocional negativo foi tão grande, o veneno que foi dissipado foi tão grande, que as pessoas não vão lembrar de momentos felizes. É triste falar isso. E eu vivi isso dentro de casa. E eu vivi isso dentro da minha família. E eu vivi e vi a minha mãe aqui os cantos chorando, sabe? E era triste. Mas aos 18 anos eu tomei essa decisão e eu acredito que foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Porque não trouxe libertação só para mim. A minha mãe vivia-se aprisionada, sabe? Minha mãe era muito atribulada do coração, da alma, uma pessoa triste. Bonita, mas era uma pessoa triste. Hoje minha mãe é totalmente diferente. E ela é uma pessoa hoje livre. Eu falo isso de perdão porque eu liberei perdão e eu convivi com pessoa amargurada. E o final dela foi triste. Morreu vazia de si e sozinha. Não sei porque eu falei isso. Mas assim, isso me traz leveza na alma. E eu contei um pouquinho da história, que desde 10 anos eu queria fazer diferença na vida de outras pessoas.
E isso me trouxe um grande aprendizado. Então, a partir de por isso que hoje eu ajudo pessoas. Eu treino pessoas, eu desenvolvo pessoas. Porque atrás de uma pessoa amargurada existe uma ferida que está aberta. Então, não julgue pessoas. Pode ser que ela tenha uma ferida aberta, que ela nunca teve alguém ou ela nunca se abriu para ser curada. E você e eu, nós somos instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas. Ajudar, talvez, tendo paciência. E eu falei, nós precisamos de pessoas sinceras que são amigos de verdade e que chegam perto de nós e falam, você precisa se libertar disso, se libertar desse mal. E, cara, e é isso. E é isso. Muito... Depois eu restaurei meu relacionamento com ele. Que legal, Darlene. Por isso que eu falo, né? Que você precisa honrar a sua história. Aos pouquinhos a gente vai falando ela, né? E nós vamos aqui honrando a nossa história. Então honre a sua história, né? Busque aprender com ela e não guarde para você. Transborde isso na vida de outras pessoas. E depois disso, busquei mesmo com tudo aquilo ali, depois que eu fui aprendendo mais, fui me tornando mais homem, mais dependente, eu fui entendendo, sabe? Infelizmente, eu fui tendo dó. Eu restaurei relacionamentos, eu tinha comunicação, eu conversava e eu não julgava a pessoa, eu não julgava. E, na verdade, eu não julgo até hoje. Porque depois você entende todos os fatores, tudo que pode ser ocasionado, depois que você vai e mergulha. Acredito que eu sou o que eu sou, que isso também que eu passei me ajudou a eu tentar entender um pouquinho mais sobre pessoas. E isso me dá olha só o insight que eu tenho aqui agora, isso me trouxe maturidade de não julgar pessoas e de não guardar rancor de ninguém e de não me ofender por ninguém. Então eu posso ver que eu entendo a pessoa, eu não julgo ela, eu tenho um olhar de poder me aproximar e poder o quê? Ajudar essas outras pessoas. Poder ajudar essas outras pessoas, entende? Então eu parei de julgar. E eu me tornei, eu sempre tenho o terceiro, quando eu falo para você, olhe na terceira pessoa. Por quê? Ninguém fala assim, eu vou dar errado, eu vou magoar essas pessoas. Não. Uma pessoa ferida, ela tem de ferir outras pessoas, sabia? Já eu vou ler aqui os comentários de você. Uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Uma pessoa que não é resolvida consigo mesma. Então, se uma pessoa te magoa, não julgue ela. É porque ela está ferida com alguma coisa, alguém feriu ela. E não tem nada a ver com você. E às vezes ela te magoa, sem intenção dela, porque ela está ferida. Por isso que tem esse ditado, né? Uma pessoa ferida fere outra. Então, qual é o nosso papel? É você entender sobre mais você entender mais sobre pessoas, é você entender o poder da graça. A Bíblia, ela é uma graça. Quando você entende isso aqui, quando você entende isso aqui, você é libertador, sabe? Aí depois você vai entendendo os pormenores, você vai estudando mais um pouco, você vai entendendo sobre pessoas, sobre o comportamento humano. Aí você vai ver que todo mundo tem pessoas que ela só está reagindo a alguma coisa que aconteceu com ela no passado. Alguma coisa que aconteceu com ela na infância, num relacionamento, e essas pessoas carregaram pesos com ela e ela começa a jogar entulho para tudo que é lugar. E essas pessoas estão precisando de ajuda. E assim como ela foi libertador para mim, está sendo libertador para você, foi libertador para você, compartilhe isso, ajude alguém que é tribulada, sabe? Pessoa que é chata, muitas pessoas são chatas. Mas talvez ela desconheça a chatice dela. E a chatice dela só distancia as pessoas dela. Legal, não estava no script de falar sobre isso, mas
me sinto leve compartilhar isso, sabia? Eu me sinto leve. E eu me sinto leve. E quando eu compartilho isso, eu sinto o amor também de Deus por mim. Amor de Deus por mim, de eu poder enxergar isso. Porque senão poderia ser uma pessoa revoltada. Por que tem umas pessoas aí? Por que tem pessoas então que estão presas a vícios, que estão presas a sentimentos ruins, que estão presas a homicídios, que estão presas a roubos, que estão uma vida toda disfuncional? Porque ela não soube canalizar a energia negativa em aprendizado para que ela pudesse o quê? Ser uma pessoa maior e melhor, sabe? E elas decidiram ir por caminhos tortuosos e ela não fere só ela não se prejudica só assim. E acaba que ela prejudica todas aquelas pessoas que estão ao redor dela. Porque existe um fato ali que ela não soube trazer um significado de aprendizado. Existe uma ferida ali que vira e mexe, ela sente dor. Então ela sente dor e ela desconta aquilo ali em coisas, em pessoas, em atitudes, em comportamentos. Então nunca julga uma pessoa sem conhecer a história dela. Nunca julga. E libera o perdão. E tem muitas pessoas que são magoadas com essas pessoas e carregam esse peso, entendeu? E quando você tem esse discernimento, há uma paz no coração. Há uma paz no coração. Você vai entender que não tem nada a ver com você. Tem a ver com a interpretação que ele tem, com o óxido da vida que ele carrega, com a experiência que ele carrega, que não foi tão boa quanto a sua. E você, por desconhecer isso, acaba que você é magoado, ferido. Mas que top, né? Sinta-se aleluia. Vou ler aqui agora o comentário, tá? Que legal, Darlene, exatamente. Você entende, não julgá-lo, mas tenta entender um pouquinho da história dele. Talvez nem ele saiba porque ele é assim. Tenta entender a história dele. Como foi o relacionamento dele com os pais? Será que tinha esse mesmo fato do alcoolismo dentro da família dele? Será que ele via muitos pais dele se brigarem por mesmo motivo? Aí, igual eu falei, tem pessoas que canalizam aquela energia errada e se motiva e vai para um caminho que gera totalmente ao contrário disso. Mas tem pessoas que eles aprofundam e como ele não, isso é neurônio espelho, ele tende a fazer a mesma coisa que ele viu que outras pessoas faziam, porque foi gerado um grande impacto emocional, foi gerado por repetições talvez, e ele, de tanto ele querer se ver livre daquilo, que ele teve o mesmo caminho. Então, tente entender um pouco da história para poder ajudar. O perdão já foi liberado. Agora, tente entender um pouco da história, porque tem certeza que ele precisa perdoar a si mesmo, porque ele não se sente bem em viver o momento que ele está vivendo. Então, tente entender a história, tente entender os gatilhos, quando foi acionado e quando é acionado, tente entender um pouquinho do percurso, porque tenho certeza que ele também precisa liberar um perdão, ele precisa se perdoar pelas atitudes que ele toma e pelas atitudes que ele deixou de tomar. Então, tente entender um pouquinho os gatilhos que foram acionados que levou até esse caminho, entendeu? E vai lá e tenta gerar para ele um novo significado. Tenta gerar para ele um novo significado de aprendizado, de nova criatura, de um recomeço, de referenciais para a família e para o meio, entendeu? Tenta entender um pouquinho da história. Andressa, obrigado por compartilhar suas experiências com nós. Ela nos ajuda muito. Poxa, a nossa história, pessoal, a nossa história. Aí, tá vendo? Existia assim, tanto na sua família como na dele. Neurônio espelho, tanto dele, acaba que você atrai. Como é que eu posso falar aqui só para você aprender sobre isso? De tanto temer, acaba que se atrai. Exemplo, de tanto a pessoa temer que algo pudesse vir a acontecer sobre a vida dela, tanto é que ela só fica pensando aquilo.
pensando naquilo. Então, o fator não olhe, o fator não faça, o fator não quero é mais repetido às vezes na mente do que o fator eu quero. Então, todas as vezes que você, de vez de você falar não quer, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, você vai falar só o quero isso, só. Por quê? O não quero, ele vai falar, o cérebro é muito traiçoeiro, o coração, né? Ele é muito traiçoeiro, ele tende a atrair aquilo que você mais fala que não quer. Por isso que você tem que ter em mente aquilo que você quer. Então, como as pessoas têm dificuldade de saber aquilo que elas não querem, então ela acaba atraindo realmente aquilo que ela não quer para ela. Neurônio espelho. Acaba que atrai isso, sabia? Acaba que atrai aquilo que nós não queremos. Então você ficou faltando. As pessoas focam muito naquilo que elas não querem. Ao invés de focar, eu quero. É mudar. Entendeu? Mas não se torne vítima desse fato. Não se torne vítima desse fato. Busque o perdão, já foi liberado. Então, já se libertou. Então, seja também libertador. Assim como você aprendeu, gere novos significados. Tente levar para esse lado aqui dos neurônios espelho. As pessoas, elas se comportam elas se reagem a um comportamento de outras pessoas, desde que ela não esteja, Por que as pessoas reagem? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender a si, de se conhecer. Aí eu volto naquilo que eu sou apaixonado, naquilo que modificou e me mudou, o autoconhecimento. Você conhecer quem é você à luz da Bíblia, do Criador, e depois você vai entendendo as suas personalidades, os seus caráteres, seus valores. E todos os dias, sabe? Ontem, tem dias que eu chego na live e não tem ninguém, mas eu faço. Porque não tem nada a ver com outras pessoas, tem a ver comigo. Tem dia que eu tô igual hoje. Amanhã eu vou estar aqui de novo, 6 horas da manhã. Minha esposa pergunta, e amor, amanhã você vai descansar um pouquinho? Eu falei, não vou não, meu bem, eu tenho maratona. Eu estou na maratona, então eu vou ir maratonar, mesmo que as pessoas não estejam lá comigo 6 horas da manhã, porque as pessoas no sábado, tem alguém que dorme mais, amanhã também, mas é um compromisso comigo mesmo, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo de durante 30 dias consecutivos gerar valor na vida das pessoas. Igual eu falei, o preço que as pessoas vão pagar é de acordar um pouquinho cedo, porque tudo isso aqui depois eu vou compartilhar e as pessoas vão pagar monetariamente. Mas vocês que vão acordar todos os dias cedo comigo, vai receber isso aqui tudo de graça. Porque é por isso que fala quem vem primeiro bebe água limpa, né? Meu brother Jonathan, bom dia, querido. Quem vem primeiro é o que bebe água limpa. Então, aproxime de pessoas, ajude você que já não carrega ninguém mais consigo. Ajude pessoas a encontrarem um ponto cego delas. Tem muitas pessoas que carregam com elas o que? A amargura da alma. E essas amarguras da alma geram nelas o que? Impactos emocionais. E esses impactos emocionais geram bloqueios. E esses bloqueios escondem o potencial dessas pessoas. Meu nobre amigo Edmond, bom dia, bem-vindo, amigo. E essas pessoas geram o que? Grandes bloqueios sobre a vida dela. Gerando um bloqueio sobre a vida dela, nunca que ela vai conseguir ser a quem ela foi criada para ser. Nunca que ela vai conseguir fazer aquilo que ela foi criada para fazer. E quando essas pessoas não são aquilo que elas foram criadas para fazer, infelizmente, elas roubam a humanidade daquilo que ela tem internamente. Então, cada um de vocês que estão aqui, as suas experiências de vida, não olhe para ela como vítima. Não carregue mágoa e nem culpa de si mesmo. Não carregue mágoa e nem culpa de si mesmo. Antes de você perdoar qualquer outras pessoas, perdoe a você mesmo por ter passado tanto tempo amargurado da alma, gerado sentimentos ruins para si mesmo, sabe? Eu li no início aqui, eu li Provérbios.
Eu li Provérbios e Hebreus. Irei ler de novo, ó. Provérbios 29, 11. O tolo expande toda a sua ira. Lembra lá do touro? O touro, ele não corre, ele é daltônico. Ele não consegue diferenciar cores, né? Ele é daltônico. E ele não corre atrás do pano vermelho, da capa vermelha. Ele é irritado, então ele se irrita quando há movimento e quando há pessoas lhe gritando. Então ele vai atrás porque foi ativada a ira dele, entendeu? Então isso ativa a ira dele. Mas Provérbios fala, o tolo expande toda a sua ira. Pessoa tola. Mas o sábio, ele encobre e a reprime. Então encobrir, vai ter momentos que você vai ter ira. Afinal, você é ser humano, mas você não pode gastar a sua energia nisso. Você precisa gastar a sua energia naquilo que vai agregar na sua vida. Por isso que eu tenho um vídeo nas minhas redes sociais que você vai ver, que eu falo, ninguém pode roubar a sua paz sem o seu consentimento. Então, perdoar é perder o ar. Perdoar é você se tornar pessoas livres de culpa. É para isso é para isso que houve o derramamento do sangue. E Jesus já pagou todo o preço para que eu e você não nos culpemos mais, para que eu e você já sejamos livres. Então, não se martirize pelo erro, mas aprenda com ele. Hebreus 12, 15, eu li também no início. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. As pessoas que vivem as pessoas se privam da graça. As pessoas que se culpam, elas estão debaixo de uma lei. As pessoas que se culpam, elas estão debaixo de auto-julgamento ou justiça própria. Agora, a pessoa que vive na graça, ela entende que graça é um favor imerecido. O que é graça? Você sem ir trabalhar, e sacar o salário do mês. Isso é o quê? É favor imerecido, mesmo sem nós merecermos. Aí veio a graça e nos superabundou disso. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange. E você precisa se sentir amado. E você se sentir amado é você liberar a culpa, você se sentir perdoado, você liberar da culpa, perder o ar. E você mostrar essa mesma graça para a vida de outras pessoas. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Vamos levar isso para que ninguém venha se privar disso. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Então tem muitas pessoas se contaminando pela amargura de alma. Então se livre-se da culpa. Minha esposa, ela finalizou um e-book que fala sobre gratidão. Até mesmo se você quiser conhecer, está nos meus stories. E ela está escrevendo um e-book sobre esse tema, livre-se da culpa. Livre-se da culpa. Aí, e toda atrás, ela canalizou, isso é a história dela, né? Ela canalizou a culpa que ela estava carregando em energia de aprendizado e hoje ela tem um grupo de mulheres que ela ajuda. Antes ela trabalhava só com mães e agora ela vai trabalhar também com mulheres. Ela vai fazer um evento até presencial aqui em Brasília. Até sugerir, depois você pode segui-la. Pessoal, passei no horário aqui, sempre estava fazendo em meia hora, porque é pequenas pílulas, né? Mas hoje foi assim, foi libertador. E o que você achou dessa live de hoje? Comenta aí para mim. O que você achou aí? Comente aqui abaixo aqui. Quero ler todos os comentários aqui. Compartilhe comigo. Por que eu peço para as pessoas compartilhar, pessoal? Porque para mim também gera para mim aprendizado, mostra para mim que eu estou no caminho certo, sabe? E o feedback é muito importante. Nós precisamos de pessoas sinceras que olhem o nosso ponto cego. Darlene falou top.
Então, 30 dias de maratona, 30 dias, estamos aqui 6 horas da manhã, cada dia um tema. Eu vou postar aqui no meu Instagram a frase de hoje. Edificante. Já valeu a pena falar a galinha inteira, né? Então, é verdade, Edson. Chegou aí no finalzinho. Nesse mês de março, todos os dias, Edson, às 6 horas da manhã, eu estou no desafio comigo mesmo da Maratona Start. Start foi um movimento que eu iniciei, todos os dias eu colocava lá nos stories, né? Coloco. E eu decidi fazer pequenas pílulas de conteúdo e transbordando tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu decidi, todo aprendizado que eu tenho de 1 hora, eu vou praticar ele 20 horas. Então, sinta-se aí, todo mundo sinta-se aí por mim, amado, e conte comigo. Eu vou postar uma frase lá no meu feed, logo, e depois você vai lá e comente. Qual é a tarefa de hoje? Todos os dias eu dou uma tarefinha, né? Então, você vai... Deixa eu ler aqui a tarefinha hoje. Perdoe quem te feriu. Perdoe quem te feriu. Só que antes de você perdoar quem te feriu, perdoe você mesmo. Não carregue esse peso. Não tome esse veneno. Então, perdoe. Perdoe uma dívida. Perdoe alguém. Perdoar não quer dizer que você vai voltar a ter relacionamento com essas pessoas. Perdoar é você livrar-se de um peso que você carrega, de entulhos que você carrega. No início da live eu falei o seguinte: a natureza, ela retorna tudo aquilo que não é dela. Quando chove muito, o que os rios fazem? Ele transborda. Por quê? Tem muito entulho que está dentro dele. Então ele volta para fora. Ele joga tudo para fora, aquilo que não é dele. Assim também é o seu corpo. Assim também é a nossa alma. Então ela tende a jogar tudo fora, aquilo que não pertence. E aí o seu corpo, o que? Sente. O Edmond trabalha na área da saúde, então ele vai entender melhor do que na área dessa área. Existem muitas coisas que é doença que é da alma, da mente, são as chamadas doenças psicossomáticas. Minha língua até enrolou aqui. Mas livre-se da culpa. Perdoe-se assim, ame assim e não julgue pessoas. Atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Então, busque o quê? Não julgar pessoas. Ao contrário, o aprendizado aqui não é para você guardar. O aprendizado aqui, leve isso, ajude outras pessoas, tá bom? Pessoal, quero agradecer você que acompanhou comigo até esse final, mesmo você que chegou no final aqui, e gratidão a vocês, gratidão por estar aqui comigo, fazer companhia e saber que tudo aquilo que a gente tem feito aqui tem agregado valor aí na sua vida, tem agregado valor nos seus relacionamentos, e gratidão por você que esteve aqui. Gratidão, que Deus possa abençoar você poderosamente, que você possa ter um final de semana de conquistas e que seu final de semana seja leve. Desafio você em ser leve e desafio você a promover leveza. Ajude uma pessoa que é amargurada, ajude pessoas que são tristes, não julgue ela, tente fazer com que ela possa entender que a amargura que ela carrega causa prejuízo para si e causa também prejuízo para o meio que ela vive. Então, você que acompanhou aqui, obrigado Arlene, Edmond, Raquel, obrigado aí pelo finalzinho aí, Andresa, o Jonathan, obrigado a todos vocês que passaram aqui. Então, até mais. A live não fica gravada, porque depois de 30 dias, isso vai ser um treinamento que eu vou estar disponibilizando para quem não acordou cedo. Então, parabéns para você que está aqui comigo todos os dias às 6 horas. Amanhã estarei aqui de novo, 6 horas da manhã. Então, até o dia 30 de março. Vamos junto. Grande abraço.